nós vamos ter que voltar um pouco no passado para entender por que a gente se separou dessa consciência espiritual e lentamente o movimento que nós estamos entrando agora da nova era. Então, assim, primeira questão, né, conquistando a sua verdadeira identidade, vocês entenderem, tem essa explicação sobre os corpos, tá? Existem estudos que dizem que nós temos mais corpos, mas a gente vai trabalhar com esses basicamente. Então, o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é assim, nós temos o corpo físico, que é o Marcos Adriano, nós temos o mental, que é a mente, da mente aí nós temos o nosso corpo emocional, então se eu tenho um pensamento positivo, a minha emoção é correspondente a esse mental, se eu tenho uma mente negativa, a meu emocional é depressivo, então essa é a relação que a gente tem aqui embaixo. E aí nós temos o corpo espiritual e o corpo etéreo. O corpo etérico, gente, é a vibração, a aura. Já ouviram falar? É o meu campo que fica ao redor do meu corpo. Então, veja bem, se eu tenho um pensamento negativo, provavelmente esse corpo etéreo, a energia que está no campo etérico, quer dizer, não é visualizado fisicamente, ele transmite essa energia, essa vibração. Então, já teve vários estudos de ver as cores da aura, ver a manifestação dessa energia. Então, eu gosto de sempre dar um exemplo, que não precisa ser médium, espírita, não precisa ser um bruxinho, né? Você já teve essa experiência de entrar no escritório ou visitar alguém, algum parente, e de repente você sente que a energia está baixa, que a barra está pesada, a gente até expressa. Quem é que sinalizou essa sensação em você? Justamente esse corpo etérico aqui. Às vezes você cruza com uma pessoa, né, um amigo ou uma amiga, e ela está ótima, mas você sente que a energia não está boa. Então, como você viu isso? Todos nós temos esse corpo etérico e o máximo aqui é o corpo espiritual. É o que me conecta ao todo. Agora, o que é essa figura do E? Olha o tamanho desse E. Esse E é representado pela nossa essência, que deveria ser o motorista. Só que o que aconteceu? Como nós estamos sendo conduzidos pelo ego, pelo corpo físico, nós criamos um exército de pensamentos, sentimentos negativos. Então, hoje, o quanto eu expresso da minha essência? 3% está adormecida e 97% é onde está o nosso aprisionamento. Então, vamos ver de uma outra forma isso. Quando a gente olha essa pirâmide, o que a gente vai perceber? E, na verdade, quanto eu estou consciente de quem eu sou? Essa é a questão. Nós estamos muito mais conscientes de ser o papel e muito pouco a consciência espiritual. Tá claro? Então, a gente está com a mente muito mais atuando dentro dos papéis da imagem e do que ouvir o sentimento, o coração. Então, quando eu pergunto para o aluno, por que você falou dessa forma, né? Aí o aluno responde, não, porque esse é o meu temperamento, esse é o meu gênio. Negativo. Isso é a autoimagem que você construiu aqui embaixo. Porque quando a gente começa nessa caminho da essência do nosso ser, eu começo a reconhecer que essa autoimagem foi uma autoimagem criada como proteção, como um pedido de amor, uma série de equívocos e assim não é equívocos, uma série de defesas e ferramentas para autodefesa. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: no curso em Milagres, a gente aprende que todo ataque é um pedido de amor. E é meio estranho, né? Se pegar a pessoa, aquela rabugenta, aquelas pessoas difíceis que passaram pela nossa vida, reconhecer que, no fundo, ela estava pedindo amor.
Quando a gente começa a transitar naqueles dois níveis, né, do etérico e do espiritual, você começa a olhar o outro também dessa perspectiva. Então, quando hoje eu me deparo com uma pessoa irritada no banco, irritada no trânsito, a primeira coisa que eu pergunto a mim mesmo, como essa pessoa está com ela? Como essa pessoa se relaciona com ela? Porque se ela está atacando o mundo, é porque provavelmente esse ataque começou dentro dela. Então, baseado nessa visão, nós vamos entender aonde entra a física quântica nesse pensamento. Ok? Então, voltando aqui, nós estamos vivendo, a nossa agenda está muito mais voltada para o mundo do que para o nosso eu interno. E aí, veja bem, nós estamos agora numa quarentena justamente para reavaliar como eu vou seguir daqui para frente quando tudo se normalizar. E eu já vou falar para vocês, todo o movimento que nós estamos passando, nada mais que é uma questão da consciência, da mudança de consciência que a gente vai ter que rever, não em relação ao mundo, a nossa relação com a gente mesmo. Ok? Então, é uma grande oportunidade de rever muitas questões. Então, em que momento nós nos desconectamos da nossa consciência espiritual? Eu sempre falo uma coisa, né? Eu acho que quem já participou aí de algumas palestras anteriores, quem participou do filme A Convocação, nós precisamos voltar um pouco atrás para a gente ver aonde deu um nó lá atrás. Porque senão a gente nunca vai conseguir reescrever no presente um novo futuro. Outra coisa, quando a gente faz essa volta lá para trás, a gente está fazendo uma busca interna, não é uma busca para sair depois culpando fulano cicrano. Porque uma das coisas que a gente aprende na espiritualidade é humildade. E eu vejo as pessoas se espiritualizando, mas com ego maior que a aura dele. Porque a gente não é para sair daqui, quando eu vasculho o passado, voltar para cá para ficar julgando e criticando. Foi necessário a passagem dos equívocos e aqueles que estão numa verdadeira busca vão ouvir e muitos não vão ouvir. Lembra essa história? Muitos serão chamados e poucos vão escolher ir. Não é alguém dizendo você vai, você não vai. Não. Nós escolhemos ouvir ou não ouvir. Então, o que eu quero dizer não é para a gente fazer uma busca interior com o ego. É para você fazer uma busca com a tua essência. Ok? Porque a gente não faz nenhum movimento se não é para se encontrar consigo mesmo. Não com mais ninguém. Ok? Então, vamos voltar um pouco na história. Agora nós vamos ter que voltar um pouco à relação entre a religião e a ciência. Vamos ver o que aconteceu nessa trajetória aqui. Aonde houve a ruptura? A ruptura aconteceu nessa final do século, com o Renascimento, e que se efetivou no século 18 com o movimento dos iluministas. O que aconteceu neste período? Então, nós vamos ver uma cena de Galileu, para vocês entenderem o que aconteceu nessa ruptura. One of the most celebrated collections of documents in the archives concerns the Inquisition and their heresy trial of one of the most brilliant mathematicians and astronomers of the age, Galileo Galilei. In an episode that created an enduring schism between the Vatican and science, Galileo was tried for heresy because he gave voice to the theory that the Earth and other planets revolved around the Sun, not the Sun around the Earth. Already an elderly man at the time, he was sentenced to life in prison. He died under house arrest at his home in 1642, after serving less than 9 years. Então, gente, onde foi a ruptura da igreja e da ciência?
foi justamente quando a igreja, a religião, começou a interferir na ciência, e aí houve a Inquisição, os hereges, toda aquela história que a gente sabe. Só que a ruptura aconteceu o seguinte: a ciência virou para a igreja, para a religião, e disse: ok, vocês ficam com o ocultismo, que a gente vai ficar com o visível. Então, o que aconteceu nessa ruptura? Nessa ruptura, toda a base da ciência virou newtoniana. Newtoniana quer dizer exatas, matemática. Então, quem está na área das terapias alternativas sabe a dificuldade e a resistência que a medicina tradicional tem com as terapias que estão envolvidas com a física quântica, com o metafísico. E sempre diziam que era perfumaria, né? Ah, fazer floral? Ah, isso é bobagem, isso é perfumaria. Eu ouvi muito isso porque eu comecei a fazer florais de Bach. Então, a gente sempre ouvia esse comentário. Então, o que aconteceu? Vocês sabem que a ciência ela só dá o aval quando ela monta um protocolo científico. Então, se eu fizer uma experiência aqui com vocês de meditação, por exemplo, eu não vou conseguir tabular numa planilha Excel as experiências que o grupo vai ter, porque vai ser ilimitado, porque as experiências que me levam à meditação, elas me fazem eu sair daquele patamar de baixo, que é no plano físico, e me leva para o plano metafísico. Então, aí a ciência quântica diz que nesse patamar existe um mundo de possibilidades que nós estamos criando. Então, vocês vejam que não dá para encaixar ou segmentar ela numa planilha Excel, só que isso está mudando, ok? Então, vocês que já ouviram falar em apometria, constelação familiar, Ho'oponopono, Theta Healing, são todas terapias que não estão trabalhando no físico, eles estão trabalhando no corpo acima lá da pirâmide. Porque enquanto eu ficar aprisionado nas energias, eu não vou sair do lugar, tá claro? As terapias que eu estou falando, quânticas, hoje elas vão trabalhar o nosso emaranhado energético, onde eu estou preso numa raiva e vai dissolver. Quem fez constelação familiar sabe do que eu estou falando. A gente vai dissolver aonde o amor esteve ausente. Vocês têm que visualizar o seguinte: por que nós estamos encarnados nessa era? Nós estamos encarnados aqui porque todos nós não passamos de ano. Ficamos de matemática, por exemplo. Então, cada um tem uma matéria para resolver. E como eu saio, como eu passo de ano? Se fosse no colégio, a gente ia estudar matemática para passar. Espiritualmente, eu não preciso estudar. Eu preciso só olhar aquela situação e escolher o amor e não a dor. Porque se eu estou carregando aquele exército que vocês viram na primeira imagem, é porque quem criou esse exército? Eu. Então, gente, vocês vão pensar 10 vezes daqui para frente se você vai entrar na raiva com o vizinho que não te cumprimentou. Sabe por quê? Você está aumentando aquele exército. E o E, que deveria ser o motorista, ele vai ficando encoberto de tanto pensamento negativo voltado para trás. E não caiam em fake news, por favor, porque o mundo está na frequência AM e nós estamos na FM, se você escolher, porque você pode amanhã ligar o AM, mas caia fora, porque para a gente passar esse momento de transição, nós precisamos estar em outra frequência, tá claro? E não num bombardeio do mundo da ilusão aí fora. Ok? Então, vamos lá. Prosseguindo. Houve essa ruptura, só que, século XXI, há um reencontro. As portas da visão mecanicista estão para serem derrubadas. E qual foi esse movimento? Através da ciência tradicional, baseado no mecânico, descobre uma energia incomensurável. Mistérios que desafiam a mente. E aí entra a física quântica, quando diz que o universo físico
em essência, é não físico. E todos nós estamos ligados. Então, gente, qual foi a base para eles terem essa afirmação que todos estamos ligados e o mundo físico é não físico? Quando eles foram no subatômico das partículas, para entender o que fazia o movimento do elétron prótons dentro do átomo, e eles descobrem o subatômico. Eles partem uma partícula e mandam uma para a França. E aí ele dá um estímulo na parte aqui do Brasil, e o que acontecia? A parte lá na frente, simultaneamente, fazia o mesmo movimento. Então, o que eles descobriram? Que existia uma conexão além da matéria. E como a gente vive essa conexão? Já vou falar para vocês. Sabe a palavrinha coincidência? Pode tirar do teu vocabulário, porque não existe coincidência. Sabe aquela história de você acordar pensando em alguém e esse fulano te liga? Você acha que você se conectou aonde? No campo energético, no mundo de possibilidades. Vocês estão percebendo? Não existe coincidência. Nós estamos vivendo numa grande malha juntos. Então, eu gosto de uma analogia para vocês entenderem como é essa rede. Vocês imaginam uma grande tapeçaria, um tapete. Cada um de nós é um fio que compõe essa tapeçaria. Quando você alinha o teu fio, milhões de fios se alinham. Quando você está na raiva, milhões de fios vibram na raiva. Então, quando eu penso em alguém e esse alguém se conecta, nós entramos em conexão física negativa. Aí você sonha com alguém, de repente vai na padaria, encontra o vizinho. Ah, não, você não morre mais. Por que vocês acham que a gente expressa você não morre mais? Porque essa relação nunca morreu. Porque nós estamos conectados, encontros de alma. Vocês estão entendendo? Aí eu falo não morre mais, porque a gente nunca perdeu a conexão com ninguém. A gente tem que ampliar o mundo, tá claro? Nós estamos conectados numa grande rede. Quando veio esse movimento da cibernética, da gente estar conectado online, era para comprovar que a gente está conectado na mesma rede espiritualmente. Aí você sonha com uma pessoa querida falecida, e aí no dia seguinte alguém traz, ai, olha, você não acredita, olha o que eu achei, a foto do teu pai com você, sendo que você sonhou com o teu pai. Então, quando a gente se abre através da física quântica, open mind, a gente começa a olhar o mundo de outra perspectiva. Então, lembra que eu falo para vocês, eu falo em sala de aula, assim como não dá para ligar mais a televisão e assistir filme se não está em HD, não dá para quem abriu a sua porta da consciência ficar vendo filme branco e preto, por exemplo. Nós estamos entrando numa era de sutileza de percepção. E aí você fica preso na visão que o mundo está ainda no subsolo. Está percebendo? Está na escuridão. Então, vamos prosseguir aqui. Então, gente, eu queria mostrar um trecho de um filme, O Iluminista, né? Que na época os iluministas eram tratados assim, como os bruxos mágicos, mas eu gostaria que vocês atentassem o diálogo que ele vai falar durante a apresentação dele. Life and death, space and time, fate and chance. These are the forces of the universe. Tonight, ladies and gentlemen, I present to you a man who has unlocked these mysteries. From the furthest corners of the world where the dark arts still hold sway, he returns to us to demonstrate how nature's laws may be bent. I give you Eisenheim.
Então, bela introdução, né? Bem-vindos ao mundo da física quântica. Escuta a tua consciência antes de agir, porque a consciência é Deus presente no homem, Victor Hugo. E nós vamos ver um novo paradigma. Mas antes, assim, o que eu gosto desse filme é em relação ao tempo. Quando a gente entrou nessa dimensão, para a física quântica, o tempo é uma ilusão dessa dimensão. E eu quero só dar um exemplo para vocês entenderem o que é um colapso do tempo para a física quântica. Sabe aquela situação que você não vê um amigo da escola de infância há 20, 30 anos e de repente você cruza no shopping ou em algum lugar e parece que aquela ideia de há 20 anos que eu não te vejo não existe? Então aquela sensação de há 20 anos eu não te vejo, o encontro não tem distância. Por que isso acontece? Porque essas relações elas não estão simplesmente no plano físico, elas estão no plano do mundo de possibilidades. Então, quando a ciência, a física diz que esse é um exemplo de colapso do tempo, é quando o tempo perde o sentido do tempo. Quando você encontra uma pessoa de muito tempo, aí vocês passam horas conversando e quando você vai ver, já passaram 4 horas que você perde a noção do tempo. Sabe aquela coisa, naquele momento que a gente curte e quando você vai ver a hora passou? Isso pode ir até quando a gente estudava algo que a gente gostava na faculdade ou no colégio, quando a gente ia ver, nossa, 4 da manhã, que a gente perde a noção do tempo. É porque naquele exato momento eu estou dando um colapso no tempo porque eu estou com a minha consciência expandida. Eu não estou na mente que me encaixota, eu estou na mente metafísica dela. Eu estou na alma, na essência. Esse é o reflexo. Eu estou dando exemplos bem cotidianos, porque é mais profundo, tá? A gente, quando vai fazer a formação com o Amit Goswami, a gente vai entender realmente nos termos científicos, mas é só para vocês terem ideia dessa forma que a física quântica está dentro em nossas vidas. Esses são os fenômenos que nos conectam, não só fisicamente. Só que a ciência não ficou newtoniana, não ficou dentro de um quadrado, e agora nós estamos adentrando numa nova era. Sabe por quê? Porque hoje, se você for se internar em algum hospital, uma das perguntas que eles vão fazer na ficha é se você tem religião. Você aceita tomar um passe, um reiki, se tiver aqui no hospital? Hoje, se você vai no aeroporto, tem uma sala ecumênica, não só no aeroporto, no hospital também. Por quê? Porque nós não estamos falando, nós estamos num século onde as coisas estão começando a andar juntas. E a ciência, vocês sabem, a medicina, já abocanhou a acupuntura. E eu não sei se alguém de vocês aqui já teve a experiência de ir num médico e antes dele te perguntar por que você quebrou a perna ou por que você está com esse diagnóstico, perguntar como está a tua vida? Você está bem? E a tua família? Ele quer saber o quê? Que corpo ele quer saber? O emocional. Ele quer saber o corpo etéreo. Para saber por que o físico está dando um sinal que alguma coisa está errada. Vocês estão percebendo? Então, qual é a cura para esse vírus? Já vou falar para vocês. É o teu estado emocional. Porque o teu estado emocional vai determinar a tua imunidade. Ela está grudada. Então, eu vejo grande estradalhaço, né? Do álcool, ok, nós vamos ter. Mas escuta aqui, dê para as pessoas também terem um equilíbrio emocional diante de tudo. Emocional, não entrarem no pânico. E aí nós estamos nesse joguete porque o mundo está mais no medo do que no amor. Essa é a questão. Agora, nós que estamos aqui, numa segunda-feira, tendo oportunidade de ouvir um pensamento quântico, aproveita a rede, porque de alguma forma você se conectou além das fake news. Tá claro? Então, gente, joio do trigo, isso está lá atrás. E cada um vai ter que separar isso aqui dentro. Tudo bem? Então, eu quero mostrar para vocês um dos fundamentos que é um novo paradigma. Vamos ouvir isso aqui. Why do we keep recreating the same reality? Why do we keep having the same relationships? Why do we keep getting the same jobs over and over again?
In this infinite sea of potentials that exist around us, how come we keep recreating the same realities? Isn't it amazing that we have options and potentials that exist, but we're unaware of them? Is it possible that we're so conditioned to our daily lives, so conditioned to the way we create our lives, that we buy the idea that we have no control at all? We've been conditioned to believe that the external world is more real than the internal world. This new model of science says just the opposite. It says what's happening within us will create what's happening outside of us. O que ele está dizendo? O que acontece dentro de nós criará o que acontece fora de nós. Então, eu tenho uma representação que alguns já viram, que é sobre o iceberg. O iceberg, o que a gente vê do lado de fora, é bem pequeno em relação ao que tem dentro. Quando a gente vai pegar aquele primeiro slide e compor aqui no iceberg, então vocês imaginam que eu estou consciente 97% sendo conduzido por esses 3 corpos, achando que eu sou o Marcos Adriano, o meu papel, o meu gênio, a minha raiva. E 3% a luz interna, ser como Deus me criou, ser uma alma. Vocês estão percebendo? Se a física quântica está nos dizendo que tudo acontece de dentro para fora, vocês não acham que nós estamos invertidos? Porque tudo o que está acontecendo na nossa vida está de fora para dentro. Vamos um pouco mais além. Isso que eu quero dizer para vocês. O que deveria mover, na verdade, seria essa consciência de ser uma alma, da minha paz, dos meus sentimentos e meus pensamentos. E não é isso que está no comando, é isso que está no comando. Então, o mundo está nesse campo de batalha porque está trabalhando na ilusão do nosso ser. Então, primeiro, para eu encontrar a minha verdadeira identidade, eu preciso entender aonde ela está. Outro detalhe importante, um iceberg, ele se move não pelo vento, mas pela corrente marítima. E já vou dizer para vocês, as nossas vidas são movidas pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E não pelos MBAs, não pelos quadros, não pelas medalhas. Tá claro? E hoje o Ocidente está numa grande encruzilhada, porque a gente tem uma qualidade de vida que nós estamos pagando um preço caro, porque nós estamos cada vez mais doentes. Vocês estão percebendo? E que doença é a doença do século? Já vou falar para vocês. Pânico, síndromes, depressão, suicídio. Eu estou com saúde? Eu preciso rever realmente o percurso. Então, gente, nós estamos numa encruzilhada justamente para rever valores na consciência. Não é valores materiais, é mais profundo isso. Eu acho que é uma oportunidade. Sabe aquela história que quando a gente está meio, aonde é o meu rumo? Cadê minha bússola? Eu vou tirar um ano sabático. Sabe aquela história? Para tudo, só que nós temos agora a oportunidade de ser obrigado a tirar esse período sabático. Só que eu tenho que aproveitar a onda e saber olhar para o meu eu e rever qual é o rumo de toda essa história. E não fica preso no mundo lá fora. E outra coisa, a crise maior é as pessoas começarem a se dar conta que toda a agenda dela está no mundo e não nela. E aí o mundo para. E aí eu chego em casa e tem um buraco. E eu estou desesperado porque... Vocês estão percebendo? Então, recado para todos vocês. Se coloquem na agenda, não do mundo, sua. Se colocar na agenda é isso que vocês fizeram hoje. Eu preciso alimentar a minha alma, minha essência. E não estou falando de religiosidade, hein? Estou falando de espiritualidade. É mais profundo. Pode ser pela física quântica, pode ser pela religião, pode. Mas a religião que te leva a encontrar o seu guia. Não você ser devoto de nada. Eu não preciso de intermediário. E já vou falar para vocês, o nosso grande ganho nessa era é que nós podemos falar com o dono da empresa. Eu e Deus. Não preciso de gerente e supervisor. Ai, mas como faz isso? Nós vamos ver na terceira parte desse nosso encontro. A meditação, o silêncio, é
a primeira porta para eu entrar dentro desse caminho espiritual. E já vou dizer para vocês como eu caí nessa história. Eu comecei a fazer yoga, Hatha Yoga, quando eu estava no banco, hein? E aí, o que acontecia na aula? Eu não conseguia fazer, né? Porque minha mente estava onde? E aí, a professora Santa foi uma coelha branca na minha vida. Você já fez meditação? Que eu estou achando que você está mais para fora do que para dentro. E aí, aquilo me chamou a atenção. E aí, gente, fui começar, caiu a Brahma Kumaris, né? No colo? Não é no colo. Nada acontece por acaso quando eu me abro para o universo. É Deus no comando. Aí eu fui descobrir, através do silêncio, lentamente, esse caminho. É uma coisa vai se encaixando com a outra, mas eu preciso seguir elas, os coelhos brancos, sem questionar, porque o ego vai te questionar. E aí as coisas vão acontecendo e você vai começando a montar esse quebra-cabeça. Tá claro? Então, gente, hoje, com certeza, eu faço a minha agenda, não o mundo. E eu tenho espaço na minha agenda? É lógico que o mundo não está. Então, está tendo uma oportunidade sabática, o nome que vocês queiram dar, para esse silenciar. E não é para ficar, é para aproveitar a onda, ok? Vamos prosseguir aqui. Então, gente, coronavírus, a cura está aqui embaixo. Já vou falar para vocês. Porque a forma que eu caminhar desse mar, né, energético é a forma que eu vou sair dela ou me afundar nela. Nunca se esqueçam, bem-aventurado os mansos. Vocês acham que eles estão aonde? Aqui em cima ou aqui embaixo? Então fica o questionamento aí. Então olha só um exemplo interessante, esse clipe vai mostrar pra gente. Quem está criando as suas experiências? Então vai ter a mesma cena em 2 estados emocionais. Vamos ver isso aqui. That's why people, if they stub their toe out of bed, they tend to spiral. The inquiry into police corruption. The whole day goes like that, you know. They have no clue that a simple shifting of their emotions can change their entire day and life. If you start out having a good day and you're in that particular happy feeling, as long as you don't allow something to change your mood, you're going to continue to attract, by the law of attraction, more situations, circumstances, people that sustain that happy feeling. Good days, bad days, rich get richer, poor get poorer. It's all about what these people are predominantly and continually feeling. What you focus on with thought and feeling is what you attract into your experience, whether or not it's something you want. Vocês viram que caiu o despertador e ela, com a raiva, vocês viram aquelas bolhas, aquelas ondas? É o corpo etérico. Só que para a física quântica, nós vivemos num mundo energético, de energia. Então, quem é que está no comando da minha vida? É o trânsito? Não. É a forma como eu entrar dentro do trânsito. Então, se a física quântica dá esse pressuposto que tudo está acontecendo dentro, eu preciso estar cuidando de quem? A expressão, ela vem de dentro para fora. Então, no meio desse caos aí que nós estamos tendo a oportunidade, reveja onde está a tua agenda e cuida do que está dentro, não o que está fora. Esqueça. Vai fazer as coisas que você gosta. Ah, quando eu era criança, o que eu gostava de fazer? Vai fazer. Quando a gente era criança, a gente fazia coisas da essência. Sabe quando você ficava entretido com algo de infância? A mãe, vem almoçar, e você nem ouvia. Ela tinha que ir lá puxar você, porque esse é um dos caminhos que eu estou dizendo para vocês. Tem vários, esse é um deles. Porque vai te aproximar ao teu eixo. Teu eixo é a tua inocência, a tua criança. Tá claro? Então, quem está determinando as nossas experiências? Quando você foca em algo com pensamentos e com sentimentos, é o que você irá atrair, querendo ou não. Então, se aconteceu alguma coisa negativa, procura lembrar como você estava ontem. E não adianta você culpar o mundo, porque a gente tem uma estratégia de projeção. Projeção é quando a gente aponta o dedo, eu tô desse jeito por causa do meu chefe, eu tô por causa do vizinho. Pode cair fora que isso é uma estratégia que não pega mais. Então, gente,
Quem nós somos para a física quântica? Vamos ver essa colocação aqui. When we look around us, even at our own bodies, what we see is the tip of the iceberg. Think of this for a moment. Take your hand and look at it. Now, your hand looks solid, but it's really not. If you put it under a proper microscope, you'd see a mass of energy vibrating. Everything is made up of the exact same thing, whether it's your hand, whether it's the ocean, or whether it's a star. Everything is energy. And let me help you understand that just a little bit. There's the universe, of course, and our galaxy, and our planet, and then individuals, and then inside of this body are organ systems, and then there's cells, and then there's molecules, and then there's atoms, and then there is energy. So there are a lot of levels to talk about something on, but everything in the universe is energy. And so if you think you're this meat suit running around, think again. You're a spiritual being. You're an energy field operating in a larger energy field. We're all connected. We just don't see it. There isn't an out there and an in here. Everything in the universe is connected. It's just one energy field. You are extensions of source energy, and you are here in these magnificent bodies, but your bodies have distracted you, for the most part, from who you really are. You are source energy. You are eternal beings. You are God force. You are that which you call God. Scripturally, we could say that we are the image and the likeness of God. We could say we are another way that the universe is becoming conscious of itself. We could say that we are the infinite field of unfolding possibility. All of that would be true. Every great tradition has told you that you were created in the image and the likeness of the creative source. That means that you have God potential and power to create your world, and you are. You are. And maybe you've created things to this point that are wonderful and worthy of you, and maybe you haven't. The question I'd ask you to consider is, do the results you have in your life, are they what you really want? And are they worthy of you? If they're not worthy of you, then when would now be the right time to change those? Because you have the power to do that. The power spoken is Você é a energia da fonte. Estamos neste magnífico corpo, mas o corpo lhe distrai e lhe faz se esquecer do que você realmente é. Para a física quântica, nós somos seres eternos. Você é a força de Deus. E de que forma Jesus expressou isso? Fé inabalada move o quê? Montanhas. Então, Jesus era muito mais quântico do que a gente pensa. Ele falou em metáforas, porque em algum dia a gente ia poder decifrar quando a gente estava pronto. E é agora que é o momento. Então, gente, esse filme é o segredo. Quando eu tive acesso a ele, eu acho que eu fiz umas 20 sessões no meu apartamento, porque me mexeu muito. Só que foi uma pena que nós não estávamos prontos para isso. O filme, aí muita gente fala, mas é muito bobo esse filme de pôr dinheiro no teto, de ganhar casa. Eles foram estrategistas, porque para entrar dentro da linguagem ocidental, você precisa ter atrativo material. Só que no meio do filme, para o final, tem a parte, eu diria, o suco da laranja. O bagaço ficou no começo, mas para eu alcançar o que ele falou de ganhar dinheiro tudo, tem que ter algo antes, que foi todo esse diálogo que está no fundo e ninguém prestou atenção. Tá claro? Quer dizer, lembra que eu falei no começo? Muitos serão chamados, mas poucos vão querer ouvir. E já vou falar, o segredo teve uma das partes, o livro diz, agora que você tem um pouco desse conceito quântico, vai rever os épicos, vai reler os filósofos. E aí você vai ver nas subliminares, eles já tinham uma conexão. Agora, gente, eu sempre vou ter duas visões. Ou mecanicista, por esse olho, ou quântica, por esse olho. Tá claro? Então, para eu conhecer a minha verdadeira identidade, eu preciso ter um embasamento onde nós vamos chegar com esses nossos encontros. Então, antes da gente abrir para perguntas, eu quero mostrar uma cena de um filme que chama Um Visto para o Céu. Ele morre, e aí ele vai passar por uma entrevista.
Vamos ver isso. Queridos, filminho de sessão da tarde. Olha o diálogo. Daniel, Bob Diamond. Hi. Come on in. How are you? Sit down, my friend. What are you looking at? What's wrong? You look good in that tupa. Some people don't, but you do. It's flattering to you. Thanks. So, is this what you thought it would be? Thought what would be? Where am I? Is this heaven? No, it isn't heaven. Is it hell? No, it isn't hell either. Actually, there is no hell. Although I hear Los Angeles is getting pretty close. Well, Daniel, let me tell you what's going on. When you're born into this universe, you're in it for a long, long time. You have many different lifetimes. And after each lifetime, there's an examining period, which you're in now. You see, every second of every lifetime is always recorded. And as each one ends, we sort of look at it. Look at a few of the days, examine it. And then if everybody agrees, you move forward. What do you mean move forward? I mean move forward, continue onward. The point of this whole thing is to keep getting smarter, to keep growing, to use as much of your brain as possible. For example, I use 48% of my brain. Do you know how much you use? 47? 3. I'm sorry? 3. I use 3% of my brain? Yes, don't worry about it. Everybody on Earth uses 3% of their brain. 3 to 5%. And that's why they're there. 3%? 3%? You mean nobody on Earth uses more than that? When you use more than 5% of your brain, you don't want to be on Earth, believe me. Well, not that your takeout places aren't lovely, but there are many more exciting destinations for smarter people. Now, being from Earth as you are and using as little of your brain as you do, your life has pretty much been devoted to dealing with fear. It has? Well, everybody on Earth deals with fear. That's what little brains do. What are little brains? That's what we call you folks behind your back. Forgive me. Who are you? Well, I'm just like you. I was on Earth a long time ago. But I advanced. I moved forward. I got over my fears, and I got smarter. Did you have friends whose stomachs hurt? Every one of them. It's fear. Fear is like a giant fog. It sits on your brain and blocks everything. Real feelings, truth. O que traz uma visão quântica? Traz isso aí. A gente vê o que está por trás de um diretor ter feito um script desse, por exemplo. O Walt Disney com as suas fábulas, que manda milhões de mensagens subliminares. Só que ouçam quem tem ouvidos. Dá para pegar? Tá claro? Às vezes eu vou no cinema assistir Beleza Oculta, A Cabana, Lucy, e saio em êxtase. Aí você olha e as pessoas... É legal. Encontrar a nossa identidade, a gente precisa ir por um caminho mais amplo e não estreito. O que isso tem a ver quando ele dizia que é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico encontrar o reino? Por que esse caminho é estreito? Nós estamos com 97 da mente no ego. 3. É bem estreito. Para a gente ficar na raiva é dois palitos. E quando eu pergunto para vocês quantas emoções vocês viveram no dia de hoje, aí você vai ver que é uma montanha russa. Tá claro?